para cada um dos nossos corações. Ó Deus, dá aquela unção também dos altos céus para ele. Usa o teu servo, teu filho, Pai Celestial. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Mais uma vez. Cumprimente, irmão, com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém? Abra suas Bíblias no primeiro salmo do livro número 3 de Salmos, que é o salmo de número 73. Glória a Deus. Não precisa ficar de pé. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, que Ele tem me concedido de ministrar a palavra dEle. Agradecer também ao pastor Manuel, que mais uma vez me concede essa oportunidade. Muito obrigado, pastor. Salmo de número 73. Já por 2 semanas o Senhor tem ministrado aos nossos corações pelas madrugadas, na oração de segunda, quarta e sexta. E eu aproveito a oportunidade para convidar os irmãos para estarem conosco. Faço esforço, pelo menos uma vez da semana, se for muito, uma vez da semana, uma vez no mês. Mas venha estar conosco. Deus tem operado em nosso meio, tem falado em nossos corações. Nós estamos intercedendo pelas famílias, por todas as famílias. Nós não esquecemos de nenhum dos irmãos. Estamos intercedendo pelos missionários, pela igreja, pelos enfermos. E temos visto Deus agir em nosso meio. É o Salmo de número 73, é um salmo conhecido, já foi ministrado aqui há alguns anos atrás pelo evangelista Cássio, outras ministrações também já tivemos, mas a palavra de Deus ela é sempre nova, sempre tem algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ministrar sobre o tema: sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo a leitura. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus pés escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo, não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Agora eu vou estar lendo o versículo de número 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Ainda quero fazer menção em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 14 até o 18. Malaquias capítulo 14 até o 18. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha agora o que está escrito a partir do verso 16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Preste atenção. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular,
naquele dia que preparei, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Preste atenção agora no verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Repita comigo: sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença do justo. Concorde comigo em fé. Deus santo, Deus amado, Deus querido, a Ti a honra, o louvor, a glória e a adoração. Paizinho, eu Te louvo, ó Deus, pelo privilégio mais uma vez de ministrar, Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. É um privilégio, Senhor, é uma responsabilidade, e o Senhor sabe, ó Deus, da minha capacidade, ou seja, o Senhor sabe que não tenho nenhuma, então eu sou totalmente dependente do Senhor. A Tua igreja, Senhor, não reuniu aqui para ouvir o irmão Wagner, mas a Tua igreja veio nesta noite para adorar o Senhor e também para ouvir o Senhor falar. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa me usar como um instrumento de bênção, Senhor, a cada um dos que aqui adentraram. Que eles possam, Senhor, estar com os seus ouvidos aguçados, preparados, atentos. Que o Senhor possa repreender, Senhor, toda dispersão, toda ociosidade. Que o Senhor possa agora toda incomodação, ó Pai, toda inquietação. Que o Senhor possa repreender, ó Deus, e que a Tua igreja, Senhor, possa estar atenta para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Paizinho, muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito no decorrer desse culto e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Paizinho, porque sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela sempre realiza, Senhor, o Teu propósito, ela sempre cumpre o Teu propósito, Senhor. Por isso nós queremos Te louvar, Te agradecer, que o Teu Espírito, Senhor, possa ser presente e que a honra, o louvor, a glória e a adoração é toda para Jesus, porque Ele merece. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja do Senhor Jesus, queridos irmãos, prezados visitantes, a título de introdução, deixa eu falar um pouco sobre o autor do Salmo de número 73, seu nome é Asaf, não é alheio à igreja, porque esta igreja, graças a Deus, é uma igreja estudiosa da palavra de Deus, é uma igreja que frequenta a escola dominical, é uma igreja doutrinada, então não é estranho aos vossos ouvidos aquilo que eu vou dizer, estarei dizendo apenas para trazer à sua memória. E se por acaso há alguém aqui nesta noite que não saiba, passe a tomar conhecimento. Asaf, de acordo com 1 Crônicas, do capítulo 6, o verso 31 e o verso 39, ele era um músico. Ele era um músico e foi escolhido, nomeado por Davi, para dirigir o canto na casa do Senhor. E normalmente, por via das regras, nós não escolhemos alguém para dirigir algo, alguém neófito, alguém que não conhece, alguém que não sabe o que está fazendo. Então entende-se que Asaf era um homem capacitado. E aí você pode até me dizer, não irmão, mas para cantar, para tocar, não precisa de ter unção, não precisa apenas ser um bom profissional. Então vamos um pouquinho mais à frente. A Bíblia, os teólogos, atribuem a Asaf 12 salmos. O salmo de número 50 e o salmo de número 73 a 83. Então, se ele é um salmista, se ele foi inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, quando o apóstolo Pedro ele diz que nenhuma profecia foi dada pela vontade humana, mas foram homens santos, cheios do Espírito Santo, que a escreveram. Então sabemos que Deus ele não vai usar um profissional qualquer. Deus não, o Espírito Santo não vai falar com uma pessoa qualquer. Então eu quero dizer para você que Asaf, ele era um homem que tinha conhecimento de Deus, era um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que não era estranho ao agir de Deus, era um homem que estava constantemente na casa de Deus.
desviaram? Porque na caminhada dele, porque na sua concepção, ele começou a tirar os olhos de Deus. E quando ele começou a tirar os olhos de Deus, ele colocou os olhos em quem? No ímpio, na prosperidade do ímpio. E aquilo que ele estava olhando, então, ele começou a assimilar aquilo para a sua vida. E Deus já começa, então, já a ministrar aos nossos corações. Mas deixa eu pular um pouquinho para Malaquias. Malaquias, um dos profetas menores. Sabemos que ele não é um profeta menor, não é por ser insignificante, também não é por desprezo, mas simplesmente pelo período, pela duração, do seu ministério, pelo legado que ele deixou. Sabemos então que Deus também usou o profeta Malaquias numa situação praticamente semelhante, 500 anos depois aproximadamente. O povo estava olhando para as nações à sua volta e vendo as nações ímpias prosperarem e Deus não fazia nada, Deus não julgava, Deus não manifestava o juízo, e isso começou também a incomodar o povo. E assim como as árvores começaram a falar, não adianta nós santificarmos, não adianta nós termos as mãos limpas, não adianta nós purificarmos. Deixa eu falar, querido irmão, querida irmã, para você que está aqui nesta noite. Talvez você tenha passado também por situações difíceis, talvez você tenha passado também pelo vale da sombra da morte, talvez você tenha também enfrentado dificuldade, talvez você tenha também enfrentado situações após situações, sai de uma, entra em outra, e você também começa a falar, mas eu estou na casa de Deus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho buscado ter uma vida santa, eu tenho buscado estar na casa de Deus, eu tenho buscado procurar ter um bom relacionamento com os meus irmãos, mas estou vendo que não está adiantando, porque é aflição em cima de aflição. Todos os dias, antes mesmo de eu sair de uma, eu já estou entrando em outra. E aí você às vezes de repente começa a olhar para o seu vizinho, e olha, o vizinho é um ímpio, é um escarnecedor, e você olha para ele e ele está lá regozijante, carro novo na garagem, a saúde está bastante, vida abastada, vida regalada, e você fica pensando e perguntando para Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Eu tenho te buscado, eu tenho procurado a tua face, eu tenho meditado na tua palavra, tenho buscado do Senhor, mas as coisas não estão acontecendo. E olha esse homem, esse incrédulo, ele zomba de ti, fala mal de ti, zomba de mim, e as coisas não acontecem. Mas eu quero dizer para você nesta noite que sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Saiba que o seu sofrimento, que a sua dor, ela não é alheia aos olhos do Senhor. Deus está contemplando a sua vida, Deus conhece o seu caminhar, Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu deitar, Deus conhece as suas atitudes, Deus conhece as suas aflições, e sempre há e sempre haverá diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Asaf, então, ele começou a acreditar que não adiantava. Veja o verso 13, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Sabe, irmãos, isso é que Satanás quer colocar na nossa mente. Ele quer colocar na nossa mente que não vale a pena santificar, irmã Marisa. Fiquei muito edificado hoje na escola dominical, irmã Marisa. Deus abençoe a irmã. Satanás quer colocar na nossa mente para nós não nos santificarmos. Por quê? Porque ele sabe que se nós não nos santificarmos, nós não vamos aproximar de Deus. E quando ele consegue induzir isso ao nosso coração, para nós assimilarmos, ele simplesmente vai dar um brado de vitória. Enganei mais um. Enganei mais um. Porque isso é engano, irmãos. Nós podemos observar aqui o que Asaf ele fala a respeito dos ímpios. Não se acha em tribulações,
não sofre dores, são robustos, pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, os olhos deles estão inchados de gordura, mantejam e falam maliciosamente, põem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para ele e não acha nele falta alguma, e da zomba de Deus. Como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Então ele estava dizendo, não está adiantando, não está adiantando eu servir a Deus, não está adiantando eu ministrar na casa do Senhor, não está adiantando eu pregar a palavra do Senhor, não está adiantando eu vir nas orações. Por quê? Porque é aflição, é dor, é sofrimento, é enfermidade, é humilhação, são tantas coisas que eu tenho passado, e então nada está adiantando, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Mas deixa eu falar para a igreja do Senhor, a prosperidade que Deus tem para a alma humana, ela não se sobressai, ela não se sobrepõe àquilo que Deus tem para a alma humana, que é a salvação. A salvação da alma humana tem prioridade aos olhos de Deus em relação à nossa prosperidade terrena. A salvação é prioridade aos olhos de Deus. Tenho sido afligido, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Deixa eu falar algo para você. O fato de você estar sendo afligido, o fato de você estar passando por dificuldade, não significa que você não está santificando, não significa que você não está buscando a Deus. Muito pelo contrário, porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais Satanás vai investir contra a sua vida. Quanto mais você buscar a Deus, mais ele vai lutar contra você. Porque ele não vai lutar contra o ímpio. Por quê? Porque o ímpio já é dele. O ímpio já é dele. Ele não vai lutar com quem está do lado dele. Ele vai lutar exatamente contra você. E o fato de você estar passando por dificuldade não significa que você não está fazendo a vontade de Deus. Me lembro agora de Maria. Salve a agraciada. E a agraciada que não teve lugar para dar a luz. Que agraciada é essa que teve que viver fugindo? Que agraciada é esse? Salve agraciada! Não teve um lugar, teve que dar luz em uma manjedoura, irmão Romildo. E era agraciada, foi o anjo que falou. Agraciada de Deus. Me lembro agora de Jeremias, eu te escolhi antes mesmo do seu nascimento no ventre da sua mãe. Escolhi para quê? Para sofrer? Para chorar? Me lembro agora de Ezequiel, que não pôde nem chorar a morte da sua amada, não pôde nem chorar pela sua esposa. Quando Deus falou, a sua esposa vai ser tirada de você, mas você não chora porque vai representar o povo de Israel. Eu também não vou chorar quando eles for levados ao cativeiro, quando vi o juízo sobre eles. Então era um homem, um profeta, um homem de Deus que não teve o direito nem de chorar pela sua esposa. Maria não teve o direito nem de celebrar as suas bodas, o seu casamento. Vai ver que tinha planejado tudo, irmão Fabrício. Ela com José, mas de repente ela chega para José e fala, ó, sabe toda aquela festa, sabe todo aquele casamento, aquele matrimônio que ia ter, não vai haver mais. Por quê? Porque era agraciada. Então, irmãos, nós precisamos entender que as aflições da nossa vida, ela não pode sobressair o nosso relacionamento com Deus. Eles não podem ditar as normas de nossa conduta, a nossa caminhada. Nós precisamos entender que nós temos que estar olhando para Deus. Por isso Isaías 45, 22 diz, olhai para mim todos vós moradores da terra e sereis salvos. O autor aos Hebreus entendeu isso, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As tribulações, as dificuldades, elas não podem ditar a nossa caminhada em relação a Deus. Mas isso aconteceu por quê? Porque Asaf tirou os olhos de Deus. Começou a olhar para o ímpio. É falso, irmão. Aquela alegria é falsa. Aquela gordura é falsa. É momentânea. Porque um dia virá o juízo.
Um dia virá a prestação de conta. E aonde vai estar o ímpio quando a prestação de conta vier? E aonde você vai estar? Aguarde um pouquinho que nós vamos chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas algo muito interessante, algo muito importante aconteceu aqui e que não pode passar alheio aos nossos olhos. Está no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Aqui está a importância de nós estarmos na casa de Deus. Aqui está a importância de nós participarmos dos cultos. Aqui está a importância de nós constantemente comparecermos para adorar a Deus, para ouvir Deus falar. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, os olhos nossos são abertos. Quando Deus fala, nós passamos a ter conhecimento da verdade, nós passamos a ter relacionamento com Deus, vamos entender mais de Deus. Por isso a necessidade de estarmos dentro da casa. Há pessoas que não têm mais prazer em estar na casa de Deus. Diz o Salmo 84, verso 1: quão amáveis são, Senhor, o seu santuário. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. Irmãos, tem muita gente que está perdendo o prazer de estar na casa de Deus. Só vê defeito na casa de Deus, só vê defeito nos irmãos, defeito nas irmãs. Mas sabe o que acontece? Sabe que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração? A igreja nada mais é do que o reflexo que nós somos. Se nós estamos achando defeito na igreja, é porque nós somos defeituosos. Há um certo evangelista aqui nos Estados Unidos da América, não recordo o nome dele agora, mas ele disse que o que ele mais preocupa na igreja não é aqueles que erram e estão tentando acertar. Esses não preocupa com eles, porque eles erram, mas reconhecem os seus erros e estão tentando acertar. O que mais preocupa ele é aqueles que sabem fazer o certo e não fazem. É aqueles que estão incubados, que estão de boca calada, só sabem apontar o dedo para os outros, mas ele mesmo não faz nada. Há necessidade na igreja, mas ele não toma providência nenhuma, só sabe reclamar. Esse era o medo desse evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar na casa de Deus, irmãos. Precisamos ter prazer na casa de Deus. Precisamos ter motivação. Precisamos ser motivados pela palavra. A palavra é que vai aguçar a nossa fé. Eu já citei isso aqui não sei quantas vezes. É o ouvir da palavra que vai trazer fé para nós. É o ouvir da palavra que vai fazer com que nós tiramos os olhos do mundo e começamos a ter os olhos em Deus. Se nós olharmos para as coisas de Deus, se nós olharmos para Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos querer ficar parecido com Jesus. Vamos fazer as obras de Jesus. Vamos pensar igual a Jesus, vamos pregar o Evangelho igual a Jesus, e daqui a pouquinho vamos chegar como os discípulos da Antioquia, vamos ser chamados de cristãos. A igreja já não pode ser chamada mais de cristã. Irmã Marisa falou uma verdade aqui hoje tão grande, que doeu lá na alma. Doeu lá na alma, irmãos. Que igreja nós somos? Que igreja nós somos, irmão Romildo, que nós não temos autoridade para colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado? Que espécie de igreja é essa que nós estamos sendo, irmãos? Nós precisamos de mover o coração de Deus, porque nós sabemos que a falha não está em Deus, a falha está em nós. Deus não falha. É porque nós estamos olhando coisas erradas. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você está olhando? O que você está olhando, o que está diante de você? É a internet? É a televisão? É a novela? Cuidado, porque você vai acabar por assimilar aquilo que você está vendo. Daqui a pouquinho você vai querer aquilo para você. Comece a ver as coisas do céu, comece a ver as coisas espirituais, e você vai ser espiritual. Nós, a igreja do Senhor,
isso os nossos olhos precisam ser abertos nessa noite. O Espírito Santo de Deus nos trouxe nessa noite para que nós mudemos os nossos olhos e começamos a olhar as coisas espirituais. E isso nós aprendemos dentro da igreja do Senhor. Aleluias. O que nós estamos olhando? O que nós estamos olhando? Qual é o nosso alvo? Veja que o salmista é um homem que tinha conhecimento de Deus, tirou os olhos, começou a olhar a prosperidade dos ímpios. É falso, irmão. Aquilo lá não vai durar muito. Diz Provérbios 10:2 diz: o tesouro da impiedade de nada aproveita. Provérbios 12:13: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Aquilo que ele consegue impiamente, as riquezas, isso faz parte daquilo que o salmista Asaf falou no início, da bondade. Nós vemos dois aspectos da bondade de Deus: a graça salvífica, que é essa que nos alcançou através do sacrifício de Jesus, esse sangue maravilhoso que a Danila cantou aqui, que vem sobre nós e nos torna mais altos do que a neve. Essa é a graça salvífica. E tem a graça comum, que faz parte da bondade de Deus também. Irmão, o que é a graça comum? É a chuva que vem sobre a vida do ímpio, sobre a vida do justo. É o ar que respira, que tanto um quanto o outro respira. É a riqueza. Se você olhar em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, você vai ver que as riquezas e fazendas também é dom de Deus. Então ele dá a quem ele quiser, ele dá tanto para o justo quanto para o ímpio. Mas um dia ele vai cobrar isso. Ele vai cobrar aquilo que nós fizemos, aquilo que nós realizamos, aquilo que ele nos deu. E eu posso até ver agora uma pergunta que foi dirigida a Deus pelo nosso pai da fé, Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 18, Deus chega para Abraão e diz para ele que ia exterminar com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão pergunta para Deus: destruirá tu o justo com o ímpio? Destruirá tu, Senhor, o justo com o ímpio? E Abraão respondeu, e Deus respondeu: não. Não. Deus respondeu: não. Sabe por quê? Outra vez vereis a recompensa, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus. Eu posso ver pelos olhos da fé as águas do dilúvio ali chovendo, enchendo, e os corpos dos ímpios ali naquela embarcação passando em volta, chovendo, e os corpos dos ímpios ali, porque o juízo de Deus foi manifesto. Mas em Gênesis capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé. Sabe por quê? Porque sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio. Se justifique no Senhor, se deleite no Senhor, porque Deus não esquece de você. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de bom e não de pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais e esperais. Deus sabe o fim que vai dar para você. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Oh, aleluia! Mas agora vem algo interessante, porque o salmista diz assim: até que entrei no santuário de Deus e então percebi o fim deles. O fim deles. O fim dos ímpios. Oh, irmãos, é com muito tremor e temor que eu quero falar com você nesta noite a respeito de algo muito sério, que é o fim do ímpio. E às vezes, irmãos, nós pensamos que o ímpio é somente um incrédulo. Nós pensamos que o ímpio é apenas aquele que não veio para a igreja. E fazemos uma ideia de que o ímpio é somente aquele que está lá fora. E esquecemos que a palavra
contrário de piedade. E o que é piedade? Piedade, segundo o dicionário, é compaixão, é dó, é pena, mas teologicamente, piedade significa ter devoção a Deus, temer a Deus e ter respeito pelas coisas espirituais, as coisas religiosas. E então, irmão, sabe que meditando nessa palavra eu entendi que o Espírito Santo estava falando que muitas das vezes estamos dentro da igreja e somos ímpios. Quando nós cometemos erros gravíssimos contra o Senhor e achamos que está tudo tranquilo, está tudo certinho, mas haverá um julgamento. Haverá um julgamento sobre a vida do ímpio. Diz a palavra Malaquias 4:1: eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Deus julgará esse mundo. Deus vai julgar esse mundo. Por isso você está aqui nesta noite para ser alertado pelo Senhor. Deus julgará as nossas vidas. O juízo de Deus vai vir sobre toda a humanidade. Por isso preste atenção na sua vida. Comece a olhar para a sua vida, ver as suas atitudes, ver aquilo que você está fazendo, porque o juízo de Deus virá sobre a humanidade. E sabe, irmãos, o que é mais sério disso? Porque sabe aonde o juízo de Deus começa? Sabe aonde? Aonde que ele começa? É na casa do Senhor. O juízo de Deus começa na casa do Senhor. Ezequiel 9:6. Deus manda: ó, mate os velhos, mate os novos, mate as virgens, mate as mulheres, e comece pelo meu santuário, porque o santuário de Deus estava cheio de impiedade, estava cheio de pecado. Apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4,17, porque é tempo que comece o juízo pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, aonde comparecerá aqueles que não valorizam o Evangelho de Deus. O verso 18 diz: se é com dificuldade que o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? O juízo de Deus vai vir sobre a terra, o juízo de Deus vai vir sobre a igreja. E outra vez verei a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque sempre houve, sempre há e sempre haverá a diferença entre o justo e o ímpio. Preste atenção, irmãos, preste atenção na sua vida, preste atenção naquilo que você está fazendo, cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas atitudes, porque o juízo de Deus virá sobre toda a humanidade e vai começar pela casa de Deus, vai começar por mim e vai começar por você. Oh, aleluias! A diferença, irmãos. A diferença, veja, eu cataloguei aqui alguns predicados, alguns adjetivos que a Bíblia descreve o ímpio: mar perturbado, visão noturna, ramos abomináveis, cinzas sobre os pés, peixes ruins, feras, cegos, espinhos, abrolhos, nuvens sem água, cisterna rota, estrela errante, árvore cortada, víboras surdas, palhas, cães, orvalho que logo desaparece, figo ruins, carvalho murchos, construtor insensato, jardim sem água, bode, joio, arbusto do deserto, ídolos, leões famintos, cera derretida, vestes comida pelas traças, prata reprovada, escorpiões, terreno pedregoso, fumaças, filho da ira, filho do diabo, hipócritas, sepulcros caiados. Esses todos são adjetivos daqueles que cometem a impiedade, e nem muitos outros. Eu cataloguei apenas alguns, mas veja o que a Bíblia diz a respeito do justo, daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, daqueles que passaram pelo Calvário.
o sol, as estrelas, Monte de Sião, o Líbano, tesouro, joia, ouro, vaso de ouro e prata, pedra de uma coroa, pedras vivas, criancinhas, filhinhos, filhos obedientes, membros do corpo de Cristo, corredores de uma carreira, lutadores, servos bons, estrangeiro e peregrino rumo aos céus, ovelhas, peixes bons, figos bons, orvalhos e chuvas infalíveis, jardim das oliveiras, árvore plantada às margens do ribeiro, palmeira nova, oliveira nova, trigo, soldado de Cristo, sal da terra, luz do mundo. Irmão, se você não deu glória, você está perdendo. Quer mais? Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, filho de Deus, embaixadores do reino, porque sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmão, precisamos perseverar até o final para que o nosso nome não seja arriscado do livro da vida, porque Deus julgará esse mundo. Mas outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Salmo 89, 14: justiça e juízo são a base de teu trono. Irmãos, o inferno é algo muito sério. E a verdade é que uma das grandes diferenças entre aquele que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio, é o céu e o inferno. O justo vai estar no céu, mas o ímpio vai estar no inferno, lugar de tormento. Olha como a Bíblia descreve o inferno: fogo eterno, trevas exteriores, tormento, castigo eterno, ira de Deus, segunda morte, eterna destruição, banidos da face do Senhor, inferno. Irmãos, é sério o inferno. Hoje há um ensino herético por parte da nova era, por parte do pós-modernismo, de que o inferno não existe, que o diabo não existe, é apenas uma força negativa. E isso, irmão, é igual à santidade, porque se Satanás conseguir incutir isso na nossa mente, na mente das pessoas, de que o inferno não existe, de que o diabo não existe, se ele conseguir incutir isso na mente das pessoas, é mais um que ele vai conseguir para o reino dele. É mais um que ele vai angariar para o reino dele. Porque assim como o céu é real, o inferno também é real. A própria Bíblia nos ensina isso. Deixa eu citar apenas 2 versículos. Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus. Mateus 25:41: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. O inferno é real. O inferno é algo que a igreja tem que tratar com seriedade. Por quê? Porque vai ser um distanciamento de Deus para todo sempre. Quem cair ali nunca mais vai poder voltar para o Senhor. Sabe por quê? Porque o inferno só tem uma porta de entrada, não tem porta de saída. É somente uma porta. Quem entrar lá nunca mais vai poder voltar para o Senhor. Mas é tempo de nós, é tempo da igreja do Senhor prestar atenção. É tempo do Senhor olhar direitinho, da igreja do Senhor olhar direitinho para Jesus, olhar direitinho para
Deus, nós vamos relacionar com Deus, nós vamos estar pertinho de Deus, nós vamos conhecer o céu, nós vamos querer estar no céu, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, Ele sabe disso. Por isso Ele não quer, Ele quer tirar o nosso tempo, por isso coloca diversões. Irmão, divertir não é pecado, mas cuidado, não exagere, tudo com exagero complica a nossa situação. Tenha tempo para as coisas de Deus, porque o inferno é real. O inferno é real, assim como o céu é real. A Bíblia nos diz em Apocalipse 6, 15 e 17, e os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ninguém vai poder subsistir o dia da ira do Cordeiro, o dia que a taça for derramada, irmãos. Veja que oração mais absurda. Os poderosos, reis, livres, escravos, entrando nas cavernas, se escondendo e dizendo: monte, acaba comigo. Monte, vem sobre mim. Monte, vem sobre mim. Mas sabe onde você vai estar? Lá na glória. Oh, isso é muito sério. O reino de Deus é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. Oh, Jesus. A grande diferença do justo, do céu e do inferno. O inferno é lugar de separação. Quantas pessoas ali vão dizer assim? Quantos filhos vão dizer: minha mãe? Quantas vezes minha mãe me falou do amor de Jesus? Quantos maridos ali vai dizer: quantas vezes minha esposa me chamou para a igreja, para aceitar Jesus, mas vai estar separado para sempre, irmão. Nunca mais vai poder voltar para Deus. Aquele que parte sem ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca mais vai poder voltar para Deus, é separação para sempre. O inferno é lugar de acusação, é lugar de rancor. Quantos filhos vão dizer para os pais: você é o culpado, pai. Você é o culpado, o pai vai falar: mas por quê? Foi você que me deu o primeiro copo de cerveja. Foi você que me deu o primeiro copo de uísque. Quantas filhinhas bonitas, donzelas, vão virar para sua mãe e dizer: mãe, você é a culpada. E a mãe vai dizer: mas por que eu sou culpada? Foi porque você nunca me ensinou bons princípios. Foi contigo que eu aprendi a infidelidade. Foi contigo que eu aprendi a andar mal vestida. Foi contigo que eu aprendi a não ser submissa ao meu marido, é lugar de acusação. Mas não vai adiantar mais nada, irmão. Nunca mais vai poder voltar. Quantos filhos vão dizer para os seus pais: pai, por que você não me falou de Jesus? Por que você nunca me levou para a igreja? Mas o pai também não ia para a igreja. Ou às vezes até vinha para a igreja, mas não assumia compromisso com Deus. E a porta vai ser fechada e nunca mais vai poder voltar para Deus. Nunca mais vai ter oportunidade. Sabe por quê? Porque o inferno é um lugar onde a esperança nunca chega. Oh Deus, sem misericórdia. A esperança nunca chega. Nós temos um dito popular no Brasil que diz: a esperança é a última que morre. Mas no inferno ela não vai chegar. A morte não vai chegar no inferno. Se ela chegasse pelo menos na porta, eu tenho certeza que ela seria bem-vinda. Muitos diriam: vem morte, acaba logo comigo, com esse sofrimento, pastor Jonas. Mas a morte já não vai estar, porque ela vai estar lá no fogo já. Oh, irmão, é sério. É sério. Por quê? Porque sempre houve, sempre há e
sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio. Nós não vamos sofrer os horrores da morte, nós não vamos sofrer o sofrimento do inferno, nós vamos estar com Deus. Quantos irmãos vai estar lá acusando um ao outro? Irmão, porque você falou de mim aquilo, eu não te perdoei, briguei contigo, não houve reconciliação, vai estar os dois lá. Quantas mulheres vão dizer para os seus maridos: marido, por sua culpa eu estou aqui? E ele vai falar: por quê? Porque você nunca me respeitou, porque você sempre me humilhou, porque você nunca me tratou conforme você me devia tratar, e eu nunca te perdoei, e os dois vão estar lá. Por isso Deus não trouxe você aqui nesta noite à toa, irmão. Deus trouxe aqui você nesta noite para você olhar para a sua vida, para você fazer uma análise da sua vida e entender que sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve. É palavra do Deus Altíssimo, é palavra do Senhor Jesus, e Ele não falha. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, o inferno é sério. Não queira ir para lá. Não perca o céu por coisas banais. Não perca por qualquer coisa. Por qualquer coisa você quer abandoná-los. Quer abandonar tudo, quer abandonar o marido, quer abandonar a fé, quer abandonar a igreja, quer abandonar os irmãos, quer sair do bar. Irmãos, por amor à sua alma, valorize o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra redentora, a cruz do Calvário, foi algo maravilhoso que Deus preparou para a humanidade, exatamente para nós não sofrermos as aflições do inferno. É eterno, irmãos. Assim como o céu é eterno, o inferno também é eterno. Preste atenção na sua vida, olhe para as suas atitudes, não perca o céu por nada desse mundo, porque nunca mais você vai poder gozar da presença de Deus, nunca mais. Nunca mais, porque a palavra do Senhor, que sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio, enquanto o justo vai estar no céu, glorificando a Deus, adorando a Deus para todo sempre, livre de toda corrupção, livre de toda dor, de toda angústia, de toda humilhação, de todo choro. O outro vai estar lá, como Jesus disse, vai haver pranto e ranger de dente, vai haver pranto e ranger de dente, e não é nem por um dia, nem por 2 dias, é eternidade, é para sempre, é para sempre. O inferno é real. Tome uma atitude hoje, deixa de brincar com o Evangelho de Deus, assuma o seu caráter de cristão. Oh, aleluia, irmãos, aleluia. Oh, irmãos, é muito sério. O céu é real, o inferno também é real. E as pessoas às vezes estão duvidando da existência do inferno. E a prova é pelas suas atitudes, pelo aquilo que eles estão vivendo. Estão esquecendo
Quantos lares, irmãos, estão sendo destruídos sem temor de Deus? Quantos maridos não respeitam sua esposa? Quantas esposas não respeitam seu marido? Quantos filhos não estão respeitando seus pais? Quanta falta de compromisso com as coisas de Deus, reverência na casa do Senhor, pessoas vêm para a casa do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, vem até indecentemente, não tem temor, não tem pudor, estão esquecendo, irmãos, que a casa de Deus é um lugar santo, é um lugar de santidade, é um lugar para nós verdadeiramente adorarmos a Deus, é um lugar para nós valorizarmos o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é lugar para divertir, a igreja não é lugar para nós divertirmos, é lugar de reverência. É lugar de reverência, irmão. Nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Porque vai ser muito triste, vai ser muito doído a separação de Deus, sem a oportunidade de nunca mais voltar para o Senhor. Por isso, pare de brincar. Preste atenção naquilo que você está fazendo. Você que tem vindo à casa de Deus, olhe, firme o compromisso com Deus. Não deixe sair daqui nessa noite hoje sem fazer um compromisso sério com Deus. Olhe para a sua família, a responsabilidade que você tem junto com os seus filhos, junto com a sua esposa, toda uma família dependendo de você. Deus quer usar você para trazer outras vidas para a casa de Deus, e você brincando, está esperando o quê? O que você está esperando? Está esperando as portas se fecharem, amanhã vai ser tarde demais, a salvação é para o dia que se chama hoje. Não deixe de olhar para os céus, mesmo que as aflições venham, mesmo que as dores venham, mesmo que está sofrendo. Veja que Estevão estava sendo apedrejado, e sabe para onde ele olhou? Ele olhou para o céu. Estava sendo apedrejado e olhou para o céu, e sabe o que ele viu? Jesus assentado à destra de Deus. Isso acontece quando nós temos intimidade com Deus. Isso só acontece quando nós estamos atentos, nossos olhos estão fitos no Senhor. Isso não acontece se nós estivermos olhando para a vida do ímpio, se nós estivermos olhando para os soberbos, estivermos procurando a alegria deles, procurando a riqueza deles. Nós temos uma riqueza muito maior, irmãos. Uma riqueza incomparável, uma riqueza indescritível, uma riqueza que nós nunca poderíamos comprar nem se nós ganhássemos em todas as loterias do mundo inteiro. Nós temos à disposição, a nossa disposição, porque Deus nos deu, porque Deus nos concedeu, porque Deus nos amou. Isso é prova que Deus nos ama. Oh, igreja do Senhor, não deixe nada tirar sua atenção. Não deixe de fazer a obra do Senhor por nada nesse mundo. Você tem um talento, Deus te deu um talento. Use esse talento em prol da obra de Deus, para glorificar a Deus. Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você. É bíblico. Servo, mau e infiel, porque não deu nem para os banqueiros, porque assim o meu dinheiro multiplicado, mas escondeu o talento. Quantos talentos, irmãos? Quantos talentos nós sabemos que temos aqui na casa de Deus? Quantos talentos? E estamos parados, sem fazer nada, esperando o que, igreja? O que nós estamos esperando? Estamos esperando aparecer um anjo e falar: você tem que fazer isso e aquilo. A palavra de Deus já fala o que nós temos que falar, o que nós temos que fazer, o que nós temos que decidir, as atitudes que nós temos que tomar. Não vai aparecer anjo, não. Se aparecer, você pode repreender. Oh, Deus. Deixa eu concluir, que as horas já passaram. Quero concluir falando
lendo o Salmo 73, o restante dos versículos 23 até o 28. Porque uma coisa interessante que eu vi nesse Salmo, evangelista Cássio, é que se nós olharmos para o Salmo, nós podemos ver a nossa vida dentro daquele Salmo. Ou seja, começa bem, reconheceu a bondade de Deus, ou seja, ele começou bem. Mas aí depois na frente ele deu aquela deslizada. Mas aí o que aconteceu? Ele foi para o santuário de Deus e Deus puxou ele de volta. E olha só como ele termina. Olha só como ele termina. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminarás todos aqueles que desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Deixa eu só retificar algo que talvez possa não ter ficado bem entendido. Às vezes Deus manda um anjo mesmo para falar conosco, viu, irmãos? Nós só temos que saber. E é uma prova fácil que nós podemos fazer com Ele. Se Ele aceitar a adoração, foge dele. Agora, se Ele não aceitar a adoração, é um grande sinal de que Ele é de Deus. Aí o que você tem que fazer? Você tem que examinar aquilo que Ele dizer com aquilo que está na palavra. Porque Ele não vai trazer outra mensagem a não ser aquilo que está na palavra. Se o que Ele disser estiver exarado na palavra, então você pode acreditar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ricamente em cada coração. E que você sempre tenha em mente que sempre houve, sempre há e sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve. O juízo de Deus virá sobre cada um de nós. E como eu disse, a palavra de Deus nos ensina, vai começar pela casa do Senhor. Vai começar por nós. E a prova disso é tão grande que nós é que vamos ser arrebatados primeiro. Os outros vão ficar para a tribulação e a grande tribulação. Não queira ficar para a tribulação e a grande tribulação. Porque se você ficar, você pode correr o risco de estar num daqueles grupos que vão pedir os montes para cair sobre você. Você não quer isso para a sua vida. Você não quer isso para a sua família. Por isso, seja um bom esposo, seja uma boa esposa, seja um bom irmão, um bom companheiro, né? Respeite a sua esposa, respeite o seu esposo, ame, irmãos. O amor nunca é demais, o amor nunca vai sufocar, embora a Bíblia diz que ele é sofredor, mas ele nunca é demais. Quanto mais você amar, mais você vai ter desejo de amar. Se entregue, assim você vai ficar parecidíssimo com Jesus, assim você vai transparecer. Lembra que nós somos o quê? Somos sal desse mundo, somos luz desse mundo, somos sal dessa terra. Não esqueça disso, irmãos. Pelo amor à sua alma, por amor àqueles que você diz que amam, honre a sua família, honre o seu irmão, honre a igreja, seja submisso à liderança. E eu estou falando para mim também, irmãos. Não estou falando só com vocês, estou falando para mim também. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos fortalecer e continuar falando nos nossos corações, e nós possamos guardar essa palavra. E eu não posso entregar, embora as horas estejam bem avançadas, sem antes fazer um apelo. Não sei quantos estão aqui que ainda não são ainda justos. E aí você pergunta para mim, como que eu faço para ser justo? Só existe um caminho, é Jesus Cristo. Só existe um jeito, é passar pela cruz. Aceitar o sacrifício de Jesus. O inferno vai ter pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que até tiveram um caráter bom, mas se não passarem pela cruz. E o exemplo vívido disso para nós é Nicodemos. Eu tenho certeza que Nicodemos tinha um bom testemunho. Nicodemos, creio eu, que não fumava, creio eu que muitas coisas ele não fazia. Mas Jesus Cristo disse para ele, ó, tem que nascer de novo.
Então, se você está aqui nesta noite e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer livrar a sua alma do inferno, da condenação eterna, hoje é noite de aceitar. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Tome um passo de fé hoje, vence essa batalha, essa barreira, quebra esses grilhões em nome de Jesus Cristo. Tome uma atitude de fé e venha até a frente. Venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não é justo e quer se tornar justo? Você é justificado pelo sangue de Jesus. É sério, irmão. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ninguém se engane. Você pode colocar até o seu corpo em sacrifício, queimar o seu corpo. Mesmo assim você vai estar longe de Deus. Vai queimar o corpo aqui na terra e ainda vai continuar queimando a alma no inferno. Não deixe para amanhã, tome uma atitude hoje. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a noite apropriada. Não deixe para amanhã. Temos alguém? Não estou aqui para passar medo de ninguém. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, lavar as minhas mãos. Irmãos, graças a Deus eu tenho uma boa memória. E eu posso ver daqui de cima, contemplar o rosto de cada um de vocês. O meu eu já contemplei quando eu estava me arrumando, olhando no espelho. E o Espírito Santo já falou para mim: você já está avisado. Porque a palavra primeiro fala conosco, foi com quem prega. E agora eu tenho a recordação de cada um do rosto de vocês. E eu quero dizer para vocês, em nome do Espírito Santo, vocês já estão avisados. Aleluia, glória seja Jesus, graças a Deus. Meus amados irmãos, naturalmente que nós temos pouco tempo para viver aqui na face da terra.